Consagração a São José, 32º dia. Patrono da Igreja Universal. Ele, São José, foi o chefe da Divina Família na Terra com autoridade paternal. A Igreja está consagrada à sua lealdade e proteção. Alguém assim tem uma dignidade tão extraordinária que não existe honra que não lhe seja devida. Papa Leão XIII. Você sabia que a raiz da palavra patrono é pater, pai? Você sabia que foi por causa de um zeloso padre dominiciano que São José veio a ser proclamado patrono da Igreja Universal em 1870 pelo beato Papa Pio IX? Foi isso que aconteceu. O padre dominiciano é o beato João José Latache, 1832-1869. Ele foi muito devoto de São José. Antes de ingressar na ordem dos pregadores, João José acreditava que sua vocação era o matrimônio. Já comprometido, não estava em paz com a sua decisão e discerniu que Deus o chamava a ser um padre dominiciano. Depois de anos de estudar, foi ordenado sacerdote e logo se tornou conhecido como padre muito piedoso e devoto de Nossa Senhora de Lourdes, Santa Maria Madalena e São José. Ele amava a mensagem de Lourdes a tal ponto que viajou até lá para falar pessoalmente com Santa Bernadette Soubirous. Ele também tinha uma grande devoção por Santa Maria Madalena. Por isso, ele atuou num presídio feminino e mais tarde fundou uma comunidade dominiciana para mulheres saídas da prisão, a Congregação das Irmãs Dominicianas de Betânia. Mas foi seu grande amor por São José que inspirou o vigário de Cristo a proclamar São José patrono da Igreja Universal. O Papa de então era Beato Papa Pio IX, responsável pela declaração do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Pessoas de todo o mundo, inclusive muitos bispos, tinham-lhe inscrito e pedido que considerasse elevar o dogma a essa doutrina mariana. Depois de muita oração, investigação teológica e reflexão, o Beata Pio IX percebeu que esse dogma era tanto verdadeiro como agradável a Deus e concordou em atender os pedidos que recebera. A proclamação do dogma aconteceu no dia 8 de dezembro de 1854. O Papa era muito devoto de São José e havia anos que também recebia pedidos de sacerdotes, bispos, leigos para proclamar São José patrono da Igreja Universal. O beato Papa Pio IX queria que São José fosse mais conhecido e mais amado, e se sentia inspirado por esses pedidos, mas hesitava. Seria aquela a hora certa para a proclamação? Seria ela para o bem de Cristo e da Igreja? Tudo isso mudaria com a chegada de uma carta de um zeloso padre dominiciano. Como muitos outros, o padre João José Latache escrevera ao Papa pedindo a proclamação de São José como patrono da Igreja Universal. Sua carta foi entregue ao Papa em 1868. Ele estava tão convencido de que Deus queria essa proclamação para o bem da Igreja, que disse ao Papa ter prometido a Deus sua própria vida em sacrifício pelo patrocínio de São José e de toda a Igreja. O Papa se comoveu profundamente com a petição de João José e se convenceu de que era Deus quem falava por meio daquele dominiciano. Esse bom religioso, João José Latache, ofereceu a própria vida em sacrifício para ver São José declarado patrono da Igreja Universal. Seu pedido será atendido em breve. Recebemos mais de 500 cartas com o mesmo pedido, mas o padre Latache foi o único a oferecer a própria vida, Beato Papa Pio IX. A fim de cumprir a promessa a Deus, o beato João José praticou a penitência em atos heróicos e mortificações, todos pelas intenções de ver o Papa declarar São José o patrono da Igreja Universal. Ele morreu em 1869, aos 36 anos de idade. Um ano mais tarde, a 8 de dezembro de 1870, a solenidade da Imaculada Conceição, o beato Papa Pio IX proclamou São José patrono da Igreja Universal. Foi daquele 8 de dezembro de 1870, em breve, mais precioso e admirável decreto, Urbi et Orbi, que abriu um veio de riquíssima e preciosa inspirações aos sucessores do Pio IX, São João Paulo XXIII. Assim diz o decreto oficial:
da mesma maneira que Deus havia constituído José, gerado dos patriarcas Jacó, superintendente de toda a terra do Egito, para guardar o trigo para o povo, assim chegada a plenitude dos tempos, estando para enviar a terra do seu Filho unigênito Salvador do mundo, escolheu um outro José, do qual o primeiro era figura. O fez senhor e príncipe da sua casa, e propriedade o elegeu guarda dos seus tesouros mais preciosos. De fato, ele teve como sua esposa a Imaculada Virgem Maria, da qual nasceu pelo Espírito Santo nosso Senhor Jesus Cristo. E perante os homens, dignou-se ter sido considerado filho de José, e lhe foi submisso. E aquele que tantos reis e profetas desejaram ver, José não só viu, mas com ele conviveu, e com paterno afeto o abraçou e beijou. E além disso, nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. Por essa sublime dignidade que Deus conferiu a esse fidelíssimo servo seu, a Igreja teve sempre em alta honra e glória o Beatíssimo José, depois da Virgem Mãe de Deus, sua esposa, implorando a sua intercessão em momentos difíceis. E agora, nestes tempos tristíssimos, em que a Igreja, atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que homens ímpios pensam ser, finalmente, as portas do inferno prevalecidos sobre ela, é que os veneráveis, excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirijam ao sumo pontífice as suas súplicas e as dos fiéis por eles guiados, solicitando que se dignasse construir São José como patrão da Igreja Católica. Tendo depois o Sacro Concílio Ecumênico do Vaticano insistentemente renovado em suas solicitações e desejos, o Santíssimo Senhor, nosso Papa Pio IX, consternado pela recentíssima e funesta situação das coisas, para confiar a si mesmo e os fiéis ao potenciosíssimo patrocínio do Santo Patriarca José, quis satisfazer os desejos dos excelentíssimos bispos e solenemente declarou patrono da Igreja Católica, ordenando que a sua festa marcada no dia 19 de março seja de agora em diante celebrada como rito duplo de primeira classe, porém sem oitava por causa da quaresma. Além disto, ele mesmo dispôs que tal declaração por meio do presente decreto da Sagrada Congregação dos Ritos fosse tornada pública neste santo dia da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e esposa do Castíssimo José.